A paz do Senhor a todos e que todos estejam na comunhão com o Espírito e por meio dele tenham a experiência do reino, da vida, do poder e da glória de Deus. Por causa da sua misericórdia e do seu amor, nós mais uma vez estamos meditando nas suas palavras. Se nós quisermos saber algo sobre a igreja atual, nas Escrituras, nós precisamos de ir à carta ou às cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas. Quem escreveu é Jesus. Nós temos uma palavra diretamente de Jesus glorificado, de Jesus como o Espírito que dá vida, para revelar a cada um de nós a situação nossa. Nós, todos os que cremos, que somos a igreja. Na realidade, as 7 cartas resumem todos os problemas da igreja e também tudo que há de positivo nas igrejas. Há repreensões e há elogios. Mas logo na primeira carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, ele alerta para um fato. O fato de a igreja ter abandonado o primeiro amor. E isto levou a igreja à queda. E teve como consequência todos os problemas relatados nas próximas cartas e que são os problemas da igreja em toda a era da igreja. Portanto, em Apocalipse 2, no versículo 4 e 5, Jesus diz assim à igreja: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Portanto, se não houvesse arrependimento, isto é, se a igreja não voltasse atrás e voltasse ao primeiro amor, qual seria a consequência? O que é voltar ao primeiro amor? Lá em Coríntios diz que o amor é o amor perfeito de Deus que foi dado a cada um de nós. Aquele amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê. É o amor de Deus derramado em nosso coração. É o amor a Deus como um esposo. É o amor a nosso Senhor Jesus Cristo como uma noiva e um noivo. É o primeiro amor puro, sacrificial. É o primeiro amor que coloca toda a nossa força, todo o nosso sentimento, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento em comunhão com o Senhor, como um esposo e a esposa. É o amor eterno, é a própria vida eterna. Pois o amor está relacionado à vida de Deus e à luz. Por isso, se não voltasse ao primeiro amor, a consequência seria: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é mover do lugar o candeeiro? O que é o candeeiro? O candeeiro é o que nos ilumina, é o Espírito que nos ilumina, pois o candeeiro é onde se colocava o azeite
e se acendia a lâmpada para iluminar o lugar santo. E assim toda a luz, e a única luz que havia ali era a luz do candeeiro. E a única luz que deve haver na igreja é esta luz, que simboliza a palavra de Deus, o Espírito de Deus. E isto seria tirado. O resultado é que, na verdade, o candeeiro foi tirado. E sabemos que a luz foi tirada da igreja. Nós vamos ver na primeira carta de João, temos na primeira carta, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, o amor é o princípio da luz. Veja só. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. O que a igreja ia perder se não voltasse ao primeiro amor? Ela ia perder o entendimento, a luz. Luz e entendimento. A sabedoria do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a primeira consequência de não amar o Senhor e o irmão, de não voltar ao primeiro amor, é perder o entendimento, perder a comunhão com o Espírito. Lembramos que Jesus tem tudo na mão. Para a igreja em Éfeso, ele diz no versículo 1: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então Jesus é aquele que tem na mão todas as coisas. Ter na mão significa que ele tem o poder. Ele que vem e move e tira aquilo que ele quer retirar de nós. E sem a luz, o que aconteceu com a igreja? Vamos ver. A igreja em Pérgamo, e Pérgamo significa um super casamento. Per é super, é muito, e gamo significa casamento. É a igreja que se casou com o mundo. Como ela deixou o primeiro amor, e deixou Jesus como seu marido, seu esposo, ela se casou com o espírito do mundo. Esta é a razão de que no versículo 13 diz que essa igreja, para essa igreja, Jesus diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Então, havia coisas muito negativas acontecendo à igreja de Pérgamo. Primeiro, eles mataram a testemunha fiel. A palavra Antipas, que foi morto, significa aquele que é contra tudo. Se nós formos como Antipas e a testemunha, muitos terão ódio de nós. Muitos falsos profetas, muitas falsas igrejas nos odiarão como odiaram Antipas, pois daremos testemunho dos seus erros. E o homem natural, quando ele toma o nome de Jesus, toma a igreja como sua, ele odeia quando seu erro é apontado. Por isso eles mataram Antipas.
a igreja em Pérgamo. E mais duas doutrinas começaram a surgir lá. A de Balaão, que era receber uma recompensa para falar a palavra de Deus. Já não pregavam o evangelho gratuito. É isto que Jesus quer nos ensinar. Lançava tropeço e começou a haver sacrifício a ídolos. O que é sacrifício a ídolos? O ídolo não é só uma imagem de escultura, podem ser homens. E os homens começaram a fazer, os crentes se sacrificaram. E a outra doutrina, a dos nicolaítas. A palavra nicolaíta vem de Nicolau, e a palavra Nicolaus é formada por duas raízes. Nikos, que significa vencer ou ter poder sobre, e laitas, que vem de Lau, a mesma palavra para Laodiceia. Lau significa o povo comum, os leigos, os que não entendem, os que não sabem. Então é a doutrina da hierarquia na igreja. A hierarquia, ela impede Jesus como cabeça da igreja. Ela impede o Espírito encabeçar os membros. Ela impede o mover do corpo. Então nós temos estas consequências de se perder a luz. Duas doutrinas entram. A de Balaão, que é ganhar recompensa ou prêmio para fazer a obra de Deus, e a doutrina dos nicolaítas, que é ter poder sobre o outro. Que na verdade, se a igreja é noiva ou esposa do Cordeiro, só o marido tem poder sobre o corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Só Cristo deve ter poder sobre o corpo. A igreja de Tiatira, no versículo 20, diz Jesus: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. A igreja de Tiatira tem Jezabel. Jezabel é uma mulher pagã e que introduz a idolatria na igreja. E eles toleravam. E já começavam a tolerar o erro. Se você tolerar o erro, você se torna cúmplice do erro. Nas coisas espirituais, isto é muito sério. Nós não podemos tolerar Jezabel. O que é tolerar Jezabel? É tolerar uma igreja ou um ensinamento que leva à idolatria. A igreja em Sardes entrou à morte. Capítulo 3, versículo 1, Jesus diz assim: conheço tuas obras, tem nome que vive e está morto. E se nós lemos a carta à igreja de Sardes, nós vemos que a morte entrou. Por quê? Porque como abandonar a luz? No Evangelho de João diz que a luz é a luz da vida, é o amor. Abandonar o Senhor, entrou a morte. Veja, tudo isto é consequência de abandonar o primeiro amor. Mas ainda mais uma igreja, a igreja de Laodiceia. Nós deixamos a igreja de Filadélfia, pois é a única igreja em que Jesus não repreende. Justamente a do amor. Filadélfia significa amor fraternal. Somente para a igreja que ama é que não há coisas negativas, não há repreensão. Mas para a igreja de Laodiceia há uma repreensão assim. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja é a igreja que fala. É como
Jezabel. Jezabel, ela se dizia profetisa. Há muitos que se dizem profetas e que estão ensinando na igreja, mas estão ensinando de acordo com o que eles pensam. Não a palavra, sem o amor, sem o Espírito, sem o candelabro, sem a luz. Então, essa igreja, ela fala de si mesma. São esses que dizem, venha para a minha igreja é ótima, nós somos ricos, nós temos tudo. Se você quer ser feliz, venha para a minha igreja. Nós não podemos pregar igreja. Jesus diz no Evangelho, pregar o Evangelho é arrependimento para a remissão dos pecados. Pregar o Evangelho é dizer, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Ninguém pode vir para a minha igreja. Precisa de se arrepender e de crer. Tem que vir para Cristo. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que vai ficar fora de Cristo, pois Cristo vai vomitá-la. Dizer que vai vomitá-la é ficar fora da comunhão com Cristo, pois está fora do corpo dele. Portanto, nesta breve meditação, nós vimos quantas coisas negativas entraram nas igrejas por causa da sua queda. Estas são algumas consequências da queda da igreja e do abandono do primeiro amor. Vamos orar e meditar. O mandamento é o mesmo. Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E eu vos mando amar uns aos outros, sem divisões, sem acepção de pessoas. O amor é a luz. O amor é a vida. O amor é Deus. É o Espírito. Jesus está no controle de tudo. Se a nossa lâmpada se apagar, se faltar o azeite, se Jesus tirar o candeeiro, como ele disse à igreja de Éfeso que tiraria se ela não se arrependesse, nós perdemos o entendimento, perdemos a comunhão e tornamos igrejas frias, igrejas mornas, igrejas que não brilham diante de um mundo incrédulo, perverso. Jesus disse que a unidade, João 17, seria para o mundo crer. Quanto mais divisão há entre os que creem, mais corrupção há entre os que creem, mais incrédulas as pessoas ficam. Porque não há um testemunho. Que Deus, na sua misericórdia, dê a cada um de nós que cremos a graça de alcançarmos um testemunho de poder, de vida e de santidade. No nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e fiquem no primeiro amor. Ame o Senhor primeiro. Primeiro o reino. Primeiro Jesus. Primeiro a sua palavra. Depois as demais coisas. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos os que estão em Cristo Jesus. Amém.